Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, nos últimos dias eu tava pensando em algum assunto pra gravar pra vocês que fosse um pouco diferente. E sim, eu sei que parece meio genérico tudo que tá presente nesse vídeo, tanto como a capa e o título, mas a realidade é que 90% das pessoas que estão nessa plataforma costumam copiar o conteúdo um do outro. Mas prosseguindo, né? Já que eu falei sobre os jogos Java aqui no canal, eu resolvi relembrar alguns jogos antigos que eu jogava e a grande maioria das pessoas também. Eu lembro que quando os jogos começaram a ter uma revolução em quesito de gráficos e performance, a grande maioria das pessoas ficavam meio que espantadas, porque muitos jogos que começaram a ser lançados em 3D ou jogos que continham histórias chegavam a possuir um gráfico de PlayStation 1, ou seja, né, a evolução foi muito alta. De um simples dispositivo que você jogava joguinhos com 16 bits, você tem a evolução de um fucking 3D, mas claro que não quer dizer que todo jogo que era 3D era bom, longe disso na verdade, porque a grande maioria dos joguinhos inicialmente foram lançados em 2D, porém com gráficos bem caprichados. E exemplo disso é um joguinho que foi uma febre alguns anos atrás que ficou extremamente conhecido, mesmo sendo em 2D, que era o Angry Birds. Aquele joguinho onde você é um pássaro e você tem que derrubar as torres com uma quantidade limitada de pássaros. Caso você não conseguisse, você falhava. Então você tinha que tentar tudo de novo. E sinceramente era muito bom jogar aqueles jogos, porque como possuía fases, meio que você sempre queria passar para uma nova fase e avançar no jogo. E assim que começava o seu vício. Mas obviamente esse é só um dos exemplos que eu citei aqui para vocês, porque tinha muitos outros que foram sim um sucesso, mas que infelizmente ou tomaram algum rumo muito errado por conta da ganância que esses jogos começavam a trazer e começaram a fazer várias versões para tentar extorquir o máximo do bolso do povo, ou simplesmente começou a ficar saturado apesar de serem bons jogos. E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente de um joguinho que tá no meio desses jogos que fizeram sucesso e que marcou a infância e a adolescência de muitas pessoas. E o jogo que eu tô falando é nada mais e nada menos que o Fruit Ninja. Então inicialmente, vamos falar um pouquinho da história do jogo, visto que o Fruit Ninja foi criado pela Half-Brick Studios, tanto para iPhone, iPad e iPod, ou na verdade todo o sistema que tem iOS, né? E também obviamente, né, não podia deixar de fora os Androids, e por incrível que pareça também foi lançado para o falecido Windows Phone, que para você que nasceu hoje e tá vendo seu vídeo aí do maternal, antigamente existia um sistema chamado Windows Phone, que era feito para celulares Lumia, que a falecida Nokia fazia para seus dispositivos. Porém, infelizmente, ela não obteve muito sucesso e acabou falindo, né? Mas prosseguindo, fora esses dispositivos, o jogo também foi lançado para o Xbox 360, que eu pretendo comentar com mais detalhes sobre essa versão daqui a pouco. E aproveitando que o jogo estava fazendo sucesso em todas as outras plataformas, ele foi lançado também para o Facebook, sendo necessário nessa versão o uso de um mouse para cortar as frutas, já que nas versões mobile a gente contava, né, com o touchscreen para jogar. O jogo em si ele fazia você ser um ninja, não sei por que raio de motivo você não gosta de frutas, e com todo o ódio você começa a cortar elas e quanto mais você corta, melhor você é no jogo. O jogo basicamente, né, como eu falei, é touchscreen, no qual para você cortar as frutas você tinha que passar o dedo sobre elas, para cortar e aumentar sua pontuação durante o percurso. E claro que você não tinha um tempo imenso para cortar as frutas, o jogo dava, na maioria das vezes, 60 segundos. Então você tinha que ser o mais rápido possível para cortar as frutas nesse meio tempo. Cada fruta que você cortava, você conseguia um ponto. Mas o grande segredo mesmo era você cortar mais de uma fruta por vez, que aplicava tipo um multiplicador. Então se você, por exemplo, cortasse 3 frutas ao mesmo tempo, você conseguia um multiplicador de 3 vezes. Então 3 frutas cortadas vezes 3 vezes, você conseguia 9 pontos. Eu acho que deu para entender a sacada, né? Mas você também não podia simplesmente ir na boa, cortando as frutinhas e pensando na vida. Porque enquanto vinha uma sequência de frutas na sua tela, você também se deparava com algumas bombas, e caso você cortasse uma bomba, tirava um pouco da sua pontuação, então você tinha que ter cuidado. E eu lembro muito bem que fora as frutas normais, tinha algumas que vinham com um bônus, então eu lembro que tinha o bônus de multiplicador, que quando vinha essa fruta e você cortava ela, você multiplicava todos os pontos que você fez, e também tinha uma que quando você cortava, o tempo ficava em câmera lenta, facilitando você a pegar mais pontuações, durando uns 5 segundos esse bônus. E também tinha um bônus que você conseguia e simplesmente começava a aparecer frutas de todos os lados, o que facilitava ainda mais você aumentar seus pontos. O jogo tinha alguns modos que variava a jogatina, então vamos falar um pouco sobre os modos de jogo. Tínhamos o Classic Mod, ou modo clássico, né? Que é um modo de jogo em que você vai cortando todas as frutas que você vê na interface. Quando você joga nesse modo, você tem 3 vidas. As vidas se perdem quando você corta uma bomba ou deixa de cortar uma fruta.
a partida de 90 segundos, no qual você não tem vidas, e também permite que você corte a mesma fruta várias vezes, sendo um modo bem simples, bem roleplay mesmo, não tem bombas nesse modo de jogo, então se você quiser se divertir, você ia nesse modo. Como o próprio nome do jogo já diz, nesse modo você consegue cortar várias frutas daquela que tem o bônus de parar o tempo por alguns instantes. Sendo assim, você consegue fazer muita pontuação nesse modo de jogo. E como o próprio nome diz, é multiplayer, né? Você disputa com outro player sua pontuação, e comparando quem fez mais no final da partida. E por último a gente tinha esse modo que é parecido com o congelado, porém lá você tinha que cortar uma fruta para ativar esse bônus, né? Já nesse modo ele é completamente dessa forma o tempo todo. Esse jogo aqui eu até queria criar um tópico sozinho, porque compensa muito eu falar sobre ele, porque foi um dos primeiros jogos que eu tinha comprado pro meu Xbox 360, porque na época que eu comprei o videogame eu queria ter comprado um PS3 na realidade. Porém quando eu vi o Kinect sendo lançado pro Xbox 360, ele meio que acabou me conquistando e eu tive que comprar ele justamente por causa do Kinect. Porém o mais engraçado é que quem comprou o Xbox por causa do Kinect sabe muito bem que, sei lá, você joga por uma semana ou no máximo 2 e você já fica completamente enjoado. Mas enfim, né, é triste, mas é verdade. Então a Healthbrick, né, ela teve uma ideia genial de lançar o Fruit Ninja pro Xbox, o que na minha opinião foi uma ideia muito boa, porque diferente de vários outros jogos que foram lançados para o Kinect e não funcionavam bem, esse funcionava bem. O jogo era completamente igual à versão dos mobiles, ou seja, tinha todos os modos de jogo incluso. Para cortar as frutas você tinha que fazer o gesto de cortar mesmo, então era bem divertido. Você jogava por cerca de 1 hora mais ou menos e você ficava bem cansado, velho. Quando você começa o jogo, talvez você nem se ligue muito, porém o jogo conta com o nome de 3 personagens que são comentados durante as opções de jogar. O primeiro deles a ser comentado é o mestre, o velho ninja e o baixinho e careca, com uma faixa preta na cabeça que a princípio era só ele. Mas em 2012, depois de um tempinho do lançamento do jogo, foi adicionado outros 2 personagens, como o Gutsu e o Truffles. O Gutsu era um vendedor que te auxiliava vendendo itens para ajudar você durante o jogo, enquanto o Truffles era o porquinho do Gutsu, que usava uma faixa branca na cabeça. E em 2014, chegando próximo dos 5 anos do jogo, surgiram os alunos do mestre, o Katsuro, a Mari, o Nobu, o Han e além do Rinjin. E os personagens apareceram primeiramente numa animação online, que era uma animação bem, né, que eu já vou comentar para vocês terem uma noção de como era essa animação. Durante o ano de 2012, ano em que foi lançado o jogo, muita gente ficou impressionado. Como que uma jogabilidade tão simples se tornava tão divertido o jogo, né? O que fez com que muitas pessoas baixassem por curiosidade e jogassem o jogo por horas, recomendando até mesmo para outros amigos. Então, assim foi criando uma bola de neve e aumentando cada vez mais o público. Porém, ao passar dos anos, o jogo meio que não inovou, ficou sempre na mesma, e tudo que é meio deixado de lado, né, acaba sendo saturado. A gente consegue sim ver jogos que mesmo tendo todo esse tempo de criação ainda se mantém em pé, como por exemplo Minecraft, né, que é super antigo, porém ainda tem uma comunidade super engajada. Mas por mais que seja um jogo antigo, ainda tem constante atualizações, e também é dado para os jogadores frequentemente itens. Então ele está sempre sendo movimentado, nunca deixando o jogo sempre na mesma. E o que eu acho que foi o maior erro dessa empresa, né, foi ter deixado o jogo na mesma por muito tempo, o que foi saturando, querendo ou não. Durante todos esses anos não se teve atualizações que fizessem com que as pessoas ficassem viciadas novamente, em busca de alcançar algum objetivo ou algo assim. Era só cortar as frutas com os mesmos modos de jogo e apenas isso. Então até que, né, provavelmente eles meio que perceberam que o jogo estava decaindo e começaram a lançar algumas coisas como uma animação no YouTube, que foi a animação que eu ia falar pra vocês. E essa animação, pelo visto, o pessoal não gostou muito não. É notável pela quantidade de dislikes presentes nessa animação. E depois de 10 anos, simplesmente eles resolveram criar uma nova versão do jogo, porém já meio que era tarde demais, né? Muitas pessoas simplesmente esqueceram que o jogo existe. E o jogo até tá lá na loja hoje em dia, né? Porém o número de downloads é bem baixo comparado ao seu antecessor. Inclusive até baixei pro meu celular aqui e o jogo tem algumas coisinhas novas, como uma melhoria no gráfico, novos personagens, níveis, mas não mudou praticamente nada em questões de modo de game ou algo assim, o que infelizmente acabou fazendo com que o jogo fosse apenas uma memória e uma nostalgia para quem jogou alguns anos atrás. E bom pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever. E deixem aí nos comentários um jogo que você se lembra de ter jogado muito e que hoje em dia é muito pouco falado. Seja tanto pela falta de inovação ou porque o jogo simplesmente acabou ficando chato durante alguns anos. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!